Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal Sabedoria que vem do Alto. No vídeo de hoje trataremos um assunto muito pedido aqui no canal: o grande derramar do Espírito Santo nos últimos dias. Este será o assunto do vídeo de hoje. Eu tenho certeza que vai ser de grande esclarecimento para muitos. Antes de eu ler um texto da palavra de Deus que vai embasar o estudo de hoje, eu já quero pedir aqui que, se você gostar desse vídeo e se você gosta do conteúdo deste canal, por favor, deixa aí o seu like. Você dando um like ali, apertando na mãozinha, dando a sua curtida, você ajuda no crescimento do canal. Então faça isso, não custa nada. Também peço que você compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Envie para seus amigos, para seus familiares, nos grupos de WhatsApp. Assim você estará abençoando outras pessoas que estão precisando ouvir os vídeos, né? Os ensinos que estão nos vídeos deste canal. Aqui nós temos ensinos sobre batalha espiritual, sobre como orar, como entender a Bíblia, como receber o batismo com o Espírito Santo, entre tantos outros. Então compartilhe esse conteúdo, abençoe outras pessoas e assim também você ajuda no crescimento do canal, porque este canal nasceu com um propósito: ajudar pessoas, abençoar pessoas com pequenos estudos curtos, mas objetivos e eficazes da palavra, e também com testemunhos que vêm edificar a fé das pessoas. Pessoas que estão passando hoje por grandes lutas, adversidades, e quando ouvem um testemunho, como eu contei no vídeo anterior, do meu arrebatamento de espírito, percebem que Deus não nos abandona, que não é porque estamos vivendo hoje um período de provas, de luta, que estamos sozinhos. Deus está com você e Ele vai te abençoar e vai resolver a tua situação. Creia, confia no Senhor, porque Ele é fiel. Então curta, compartilhe. Também você que tem orado por nós, continue orando. Precisamos muito das suas orações e quero lembrar que este canal nasceu na oração. E eu terminei agora, há instantes atrás, o meu período de oração da manhã. Eu já orei por você, querido irmão, seguidor do canal. Vocês que têm pedido aqui na descrição orações, eu estou orando por vocês. Eu estou orando pela família de vocês, pelo seu emprego, pela sua empresa, para que Jesus te cure, te liberte, te batize com o Espírito Santo, para que Jesus traga seus familiares de volta para a igreja, para os pés do Senhor Jesus. Tenho recebido muitos pedidos de oração por familiares e também oro por você, meu irmão, que tem ofertado e contribuído. Sua ajuda é de grande valor. Você não só está ofertando para o canal, mas você abençoa o meu ministério. O canal é 1% do ministério que eu desenvolvo. Eu faço um trabalho evangelístico aqui na minha cidade, ganhando almas para Jesus, orando por pessoas com os mais variados problemas, enfermidades terríveis, grandes problemas financeiros, problemas conjugais, e você ofertando neste canal, você está abençoando o meu ministério. É essa oferta que paga a gasolina, que muitas vezes eu vou fazer uma visita na casa de alguém, é essa oferta que me ajuda nas minhas despesas e que abençoa o meu ministério. Fazendo isso, você também está ganhando almas, porque naquele dia, quando chegarmos diante do Senhor Jesus, cada alma que eu ganhar para o reino, cada vida que foi restaurada, você, meu irmão, que oferta, que contribui, terá parte no galardão. Você também está fazendo a obra de Deus. Você, meu irmão, que ora também por mim, terá parte no galardão, porque eu também careço das vossas orações. Sempre tenho dito e quero continuar enfatizando: fazemos a obra de Deus de 3 maneiras. Tem aquele que Deus manda, envia. Tem aquele que Deus levanta para orar.
e tem aquele que Deus levanta para ofertar e contribuir. E eu quero crer e declarar sobre a vida de vocês bênçãos da parte de Deus, prosperidade, crescimento, portas abertas. Hoje de manhã eu orava dizendo: Senhor, abre as portas para aqueles que têm semeado neste canal, prospera mesmo, traga grandes resultados, abençoe as pessoas que têm orado por mim, Senhor, que elas continuem orando cada vez mais, tenho graça para buscar, porque precisamos muito de intercessores nestes últimos dias, e esse assunto está relacionado ao que eu vou tratar hoje, porque a oração também é muito importante para os dias em que estamos vivendo. Então, meu querido, continue orando por mim, você que tem ofertado, se sentir no coração, de forma voluntária, continue ofertando. Você que ainda não mandou uma oferta, se você sentir no coração, a pedido dos meus seguidores, eu disponibilizei aqui na descrição, tem uma chave Pix, tem uma conta bancária. Você pode abrir a descrição, tem ali as minhas redes sociais, tem uma chave Pix. Se você sentir no seu coração de nos abençoar, envie uma oferta ali para esta chave Pix. Quando eu receber a notificação, seu nome também eu coloco na agenda de oração por aqueles que contribuem e ofertam neste ministério. Sempre lembrando, irmãos, que eu não oro só por quem contribui, eu oro por todas as pessoas que têm pedido oração, porque este é o propósito deste canal, abençoar vidas. Muito bem, o grande derramar do Espírito de Deus nos últimos dias. Que assunto extraordinário, irmãos. Eu acho que este assunto, junto com a volta de Jesus, são os dois assuntos mais importantes para a igreja nestes últimos dias. Não há outro. Estes são os dois assuntos predominantes e de maior relevância para o nosso entendimento. O que Deus vai fazer nestes últimos dias, o que Deus tem reservado, o que diz-nos a palavra do Senhor. Muito bem, eu quero fazer uma leitura no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo de número 14, onde o apóstolo Pedro diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem, nós estamos aqui diante de um texto no livro dos Atos dos Apóstolos que relata o dia de Pentecostes, o primeiro grande derramar do Espírito de Deus e o início do grande derramar do Espírito do Senhor. No Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre operou. Você já encontra isso lá no primeiro livro, no livro de Gênesis, o Espírito Santo se movendo sobre a terra caótica, sobre as trevas, sobre os abismos, preparando a terra para a criação.
Depois vemos em todo o desenrolar da história do Antigo Testamento o Espírito Santo agindo. E você vê isso ali no ministério de Moisés, quando, pelo conselho de Jetro, seu sogro, ele reúne 70 anciãos para que lhe auxiliem no aconselhamento e na forma de resolver questões relacionadas ao povo de Israel. E então a Bíblia diz que Deus tira do espírito que estava sobre Moisés e reparte sobre estes 70 anciãos, chefes de clã, chefes de tribos, e eles foram cheios, e até os que não vieram e congregaram-se diante de Moisés, mas 2 ficaram nas suas barracas, lá eles foram cheios do Espírito e profetizavam. Nós vemos as pessoas que foram separadas para a construção do templo do Senhor e também do tabernáculo, artífices, pessoas que trabalhavam na madeira, nos metais nobres, eles receberam uma capacitação sobrenatural, ou seja, além da experiência e do conhecimento que eles tinham, receberam uma capacitação espiritual. E aqui fica uma grande lição: fazer as coisas de Deus, fazer a obra de Deus não requer apenas a experiência teórica, ou seja, não adianta apenas o estudo teológico, não adianta apenas a leitura de muitos livros, não adianta apenas a experiência de anos servindo a Deus. É necessário uma capacitação sobrenatural da parte do Senhor. E isso está ilustrado quando estas pessoas que trabalhavam com madeira e materiais preciosos, né, foram revestidas e capacitadas para este ofício. E também no Antigo Testamento, reis, sacerdotes e profetas eram capacitados pelo Espírito de Deus para desempenharem o seu ofício. Mas o Espírito não era derramado sobre todos. Porém, Joel, nos seus dias, entre outros profetas, mas Joel é o que se destaca nessa questão do derramar. No capítulo 2, ele faz uma profecia da parte de Deus, que é a profecia que Pedro cita aqui. Então, o texto que eu li, Pedro, quando os 120 discípulos que estavam no cenáculo, orando e foram batizados com o Espírito Santo, saem para fora, viu a multidão que veio em Jerusalém para adorar a Deus, vindo das mais diversas regiões diferentes, de línguas diferentes, de povos diferentes. Eles veem aquelas 120 pessoas saindo numa demonstração estranha, de uma forma estranha, que eles pensam e deduzem que eles estavam bêbados, embriagados. É o que o texto diz. Então isso nos faz entender o que, meus queridos? Que eles não saíram bonitinho, com a roupinha arrumadinha, olhando para o lado como se nada tivesse acontecido. Eles saíram fazendo exatamente aquilo que vemos nos altares das igrejas, quando as pessoas recebem o derramar do Espírito. Uma explosão de alegria espontânea, de gozo, que transborda em línguas, pessoas saltando, batendo palmas, girando, fazendo as mais variadas manifestações físicas, a ponto destes homens olharem e dizer: nossa, essa gente está todo mundo bêbado, o que é isto? O texto nos diz isso. Pedro percebendo, eles olhando, escandalizados, achando que aquele povo estava embriagados, e eram 9 horas da manhã. Pedro toma a palavra, e ele diz: não, gente, isso aqui que vocês estão vendo, esse povo não está embriagado, são apenas 9 horas da manhã. Nenhum judeu que se preza toma vinho neste horário. Isso que vocês estão vendo é o que foi profetizado pelo profeta Joel. E aí ele cita a profecia. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, agora não há mais classificação de povos específicos, ou seja, só judeus, ou só estes, ou só aqueles.
todos aqueles que estão ligados em Cristo, pela fé no sacrifício de Jesus, que foram regenerados, nasceram de novo, pertencem ao reino de Deus. Esta promessa é para todos e foi Deus que fez. Ponto, queridos. Se Deus falou, ponto, vai acontecer. Este derramar começou lá em Jerusalém, há aproximadamente 2000 anos atrás, mas ele veio acontecendo durante toda a era da igreja, toda a história da igreja. É claro que houve momentos de grande esfriamento, houve momentos que estes dons quase se extinguiram, eles tornaram-se muito raros. Para quem conhece a história da igreja, quem já leu algum livro que narra a história, desde os dias dos apóstolos até os dias de hoje, até o período da reforma, você vai ver momentos em que não se via mais estas evidências. Mas isso não quer dizer que extinguiu. Porque Deus está falando aqui sobre o quê? Sobre os últimos dias. E esses últimos dias começaram lá em Jerusalém. Lá começou o cronômetro de Deus, foi acessado e começa a correr agora, em direção dos últimos dias. Agora, meus irmãos, Deus começa uma nova era. Jesus havia morrido na cruz do Calvário, um novo e vivo caminho, o acesso para Deus está aberto. Pessoas mortas em seus pecados e delitos são vivificadas pelo Espírito, pelo novo nascimento, obra esta também da pessoa do Espírito Santo, mas não fica por aí, não para por aí. A regeneração, o novo nascimento é o ponto de partida, é o início. A pessoa morta em seus pecados e delitos é vivificada, transportada do reino das trevas para o reino da luz, do reino de Satanás para o reino de Cristo, mas há uma segunda promessa. E eu tenho um vídeo aqui, se você ainda não viu, desça os vídeos lá e vai lá como receber o batismo com o Espírito Santo. Lá eu ensino e falo o que é o batismo, à luz das Escrituras, e como recebê-lo. É uma promessa de Deus. E agora nós estamos no ápice, no clímax dos últimos dias. Lá em Pentecoste foi o início, foi o ponto de partida, e eu e você estamos assistindo agora o clímax final de tudo isso. Eu quero te dizer já por antecedência que o grande derramar do Espírito desses últimos dias será tão grande, intenso, que veremos sinais maiores do que aqueles que foram realizados pelos próprios apóstolos. Isso Deus tem já mostrado no mundo e Deus tem falado muito comigo acerca disso. E o próprio Senhor Jesus foi quem disse: e vocês farão as obras que eu faço, e as farão maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. O que Deus vai fazer nesses últimos dias é sem precedentes na história da igreja. Em termos de a efusão, o derramar do Espírito, em termos de curas extraordinárias, em termos de uma unção profética extraordinária e nunca vista até hoje, porque note que há uma ênfase no texto nesta questão. Diz aqui: e nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Consequência do derramar do Espírito. Em seguida, e também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e sobre minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O que quer dizer isso, pastor Samir? Todo mundo vai receber o dom de profecia? Não. Porque o dom de profecia é apenas um dos dons que nós chamamos dons de revelação. Entre eles há o dom de profecia, há o dom de interpretação de línguas, está listado lá, 1 Coríntios 12, entre os 9 dons espirituais,
dom da palavra do conhecimento, porque esse dom é chamado popularmente de revelação. Não existe dom de revelação, não está listado na Bíblia. O que chamamos hoje de pessoas que são usadas para revelar algo sobre alguém é o dom da palavra do conhecimento. E existe um segundo dom da palavra que é o da sabedoria. Este já está ligado à exposição das Escrituras com um nível de sabedoria, de revelação que provém do Espírito, que não está relacionado ao estudo acadêmico, ao estudo exegético, hermenêutico, homilético. Vem como revelação, é sobrenatural, vem de Deus. Então, entre esses três dons, chamados dons de revelação, dom de profecia, interpretação de línguas e palavra do conhecimento. Quando Deus diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne profetizarão, quer dizer que essas pessoas serão portadores de uma palavra direta de Deus. Pessoas que estarão tão cheias do Espírito, que serão tomadas pelo Senhor em determinados momentos e em determinadas situações e vão falar sob a inspiração, sob a égide do Espírito, não de si mesmos, mas trazendo coisas que vêm de Deus a pessoas que precisam ouvir aquilo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que estiver vivendo esta situação, este derramar do Espírito e que estiver dentro deste avivamento, ela estará indo, vou dar um exemplo, andando na calçada, um dia de sol, e do outro lado da calçada está vindo uma pessoa que ela nunca viu na vida. E o Espírito de Deus que está nesse irmão ou nessa irmã vai movê-lo e vai dizer, vai até aquela pessoa, aproxima-te dela e diga para ela que ela não faça o que ela está pensando em fazer, porque eu amo ela e tenho um plano na vida dela. E essa pessoa, impelida pelo Espírito, vai até essa pessoa, vai parar essa pessoa na rua e vai dizer, o Senhor manda eu te dizer, não faça o que você está pensando em fazer, porque Ele te ama e tem um plano na sua vida. E essa pessoa vai cair em prantos, ajoelhada ali na calçada, dizendo, eu estava indo para casa tomar veneno, eu iria tirar a minha vida. É isto, entre outras coisas. Pessoas receberão visões, está aqui, sonhos, porque quando o texto diz aqui, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos, não quer dizer que os velhos, as pessoas de mais idade, ficarão apenas tendo sonhos e os jovens tendo visões. Está querendo aqui ilustrar ou destacar que sonhos e visões serão dadas a jovens e velhos. Observem que aqui Deus fala de homens e mulheres, de filhos. Deus fala aqui de jovens e velhos, ou seja, não vai ficar ninguém de fora deste derramar, porque Deus não olha para a idade, queridos. Deus não olha para o teu sexo, se você é mulher ou se você é homem. Deus não olha se você tem 17 anos ou se você está com 67, com 77, com 87. Não é isto que importa, para Deus não é nada. Você é um vaso, você é um instrumento de Deus. Você é aquele que, se você se colocar nas mãos do Senhor, Ele te usará poderosamente nestes últimos dias. É isto que a Escritura está dizendo de uma forma muito clara e simples. O grande derramar. Agora, queridos, precisamos entender algumas coisas aqui. Que os últimos dias são marcados por dois tipos de acontecimentos. Por um lado, nós teremos sim um grande esfriamento da fé. Já estamos vivendo isso. Apostasia. O que é apostatar, pastor Samir? Apostatar é deixar a verdade para seguir a mentira. É afastar-se de Jesus para seguir outros ensinos, ensinos demoníacos, como a palavra também ensina. A palavra diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé.
Então haverá uma grande apostasia nos últimos dias, e já está havendo. Haverá um grande esfriamento do amor, e já está havendo. Haverá o surgimento de muitos falsos profetas. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. Qualquer pessoa que profetiza, você pensa que é Deus, mas não é. Não é. A palavra nos alerta que virão, o próprio Senhor Jesus disse, virão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. E nós já temos visto aí no mundo, neste exato momento que eu estou gravando este vídeo, em alguns países do mundo, muitos falsos cristos. Inclusive um saiu aqui da minha cidade, saiu de Indaial, mora em Curitiba hoje e é muito famoso. O chamado Henri Cristo, já ouviu falar dele? Ele se autodenomina o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Aqui, saiu daqui de Santa Catarina, aqui de Indaial, ele é natural daqui. Hoje mora em Curitiba, tem uma igreja, tem muitos seguidores, mas tem na Rússia, tem nos Estados Unidos, tem em vários países do mundo, na Índia, pessoas se autodenominando o Cristo, outra encarnação de Jesus. Há muitos falsos profetas, cuidado você que acredita em tudo, cuidado você que anda atrás de profeta pedindo revelação, você pode ser enganado, cuidado, porque a palavra também adverte sobre isto. Então haverá apostasia, esfriamento do amor, grandes tragédias climáticas, epidemias, guerras, estamos vendo aí várias guerras, fome, um grande avanço da maldade no mundo, estamos vendo isso nas redes sociais, na televisão. Então isso é um lado da moeda. Agora existe o outro lado da moeda. Em contrapartida, Deus derramará do seu Espírito, como está escrito na palavra. Deus não perde a batalha, senhores. Um pastor conhecido meu, há um tempo atrás, falou num púlpito dizendo, olha, a situação está tão feia na igreja que se Jesus demorar um pouco mais, vai perder a viagem. Esse pastor falou isso porque carece de conhecimento bíblico. Porque Jesus não veio a este mundo e morreu para que no dia da sua volta ele viesse arrebatar a igreja, e não tem ninguém aqui. Ou tem meia dúzia de pessoas. Milhões de milhões serão arrebatados. E é verdade, milhões de milhões ficarão aqui também. Mas a igreja, ela anda, ela marcha, Deus sempre tem um remanescente. O que é remanescente, pastor Samir? Remanescente é uma expressão que se refere a um grupo daqueles que permanecem fiéis, um grupo dos que permanecem firmes, um grupo daqueles que não se entregaram ao mundo, não apostataram da fé, eles continuam crendo, continuam buscando. Este é o remanescente. Quando o profeta Elias, lá no Antigo Testamento, perseguido por Jezabel, ele fala com Deus e diz, olha, o Senhor mataram teus profetas e só eu fiquei. Ele achava que era só ele. Lembre-se, Elias era um grande profeta, mas o profeta não sabe tudo. E Deus diz para Elias, Elias, eu tenho 7.000 ainda que não se dobraram a Baal. Observe, Elias não sabia, mas Deus tinha 7.000 fiéis preservados. Hoje Deus tem os seus. Estamos vendo assim escândalos nas igrejas, estamos vendo cantores enriquecendo com o evangelho, pregadores enriquecendo com o evangelho, pessoas fazendo todo tipo de coisa errada dentro das igrejas, mas eles não representam a igreja verdadeira, eles são os joio, eles são os que apostataram, eles são aqueles que estão usando de engano na casa do Senhor, mas Deus tem o seu remanescente, ele sempre teve, sempre terá. E sobre esse grupo, o remanescente, haverá um derramar do Espírito, e que já está começando, que já começou. Mas eu quero deixar aqui claro que esse derramar não abrangerá países, não, irmãos. Não será, por exemplo, um grande derramar no Brasil. Não.
Ah, será um grande derramar em igrejas, em todas as igrejas. Não, talvez em algumas igrejas. Igrejas que estão buscando. Porque não haverá um derramar para aqueles que não buscam, para aqueles que não creem na palavra. O derramar é para os que creem, é para aqueles que estão se posicionando e dizendo: Senhor, o que tens para mim? O que há para mim nesses últimos dias? Então precisamos separar essas questões. O derramar do Espírito não é nacional e não é geral, abrangendo todas as igrejas, mas como todos os avivamentos. Houve vários avivamentos na história da igreja, principalmente na história recente. Mas esses avivamentos foram em pequenos grupos que oravam, inclusive na busca do batismo com o Espírito Santo. Houve vários avivamentos, entre eles o da Rua Azusa, em 1906, lá nos Estados Unidos, onde houve um grande derramar do Espírito, que dali se originou algumas denominações chamadas pentecostais, entre elas as Assembleias de Deus. Nascem deste pequeno grupo de pessoas que orava a Deus e buscava essa promessa do batismo, e ali houve um derramar, e com este derramar e com o batismo, também a repartição e distribuição de dons espirituais, dos mais variados. Este será o grande derramar do Espírito dos últimos dias. Então, meu querido irmão, você que tem sempre me perguntado: Pastor Samir, eu estou buscando o batismo com o Espírito Santo, não recebi ainda. Meu irmão, você vai receber. Minha irmã, você vai receber. Eu não tenho tempo para falar aqui nesse vídeo, e esse não é o propósito. Eu vou fazer um segundo vídeo, como receber o batismo com o Espírito Santo. Daqui uns dias eu vou postar esse vídeo. Você vai receber, talvez falta algum detalhe, talvez Deus está provando a tua fé, eu não sei. Eu já disse aqui que batismo com o Espírito Santo é um mistério de Deus, assim como a cura divina. Eu busquei por um mês e pouco, um mês e meio aproximadamente, com muito jejum e oração. Mas eu conheci pessoas que estavam há anos na igreja, receberam depois de anos. Eu lembro-me de um missionário que estava há 20 anos na igreja. Pessoas buscaram por 2 anos, 3 anos, e eu também estive em igrejas, eu orei por pessoas que vieram à frente aceitar Jesus e foram batizadas no mesmo momento, como a Cornélio na sua casa, lá em Atos capítulo 10, quando Pedro está pregando. Pedro não havia nem terminado a pregação e a Bíblia diz que caiu sobre eles o Espírito Santo. Então, é um mistério, é a vontade de Deus que impera, mas entenda uma coisa: é vontade de Deus batizar todos. Todos. Você que está me ouvindo agora e não é batizado, se você está se perguntando: pastor, será que Deus quer me batizar? A Bíblia diz, é a Bíblia, não é o pastor Samir. A promessa de Deus é para todos, mas há detalhes, situações que têm que ser observadas. Por isso eu quero fazer um segundo vídeo, dando mais instruções de como receber o batismo, mas já adianto aqui, continue orando, buscando, é com jejum, é com oração, meus irmãos. Eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre isso. Mas eu quero encerrar esse vídeo para não ficar muito longo. Talvez eu faça um segundo vídeo sobre esse tema, porque é muito importante. E se você quer que eu faça um segundo vídeo, diga aqui na descrição, nos comentários, melhor dizendo: Pastor Samir, quero entender mais, faz outro vídeo sobre esse assunto. Eu vou fazer. Eu tenho aqui uma lista enorme de assuntos para tratar, mas eu vou orando a Deus e pedindo a orientação sempre. O que eu devo falar em cada vídeo. E também procuro atender, é claro, o pedido das pessoas que estão me seguindo, e nós vamos tratar aquilo que eu não falei ainda. Mais à frente nós vamos falar. Porém, esse derramar está pronto, irmãos. Quando eu oro, eu tenho uma visão de uma barragem cheia. Sabe aquela barragem cheia quando chove muito? Que a água começa a transbordar, aquela lâmina de água começa a sair, e a água do lado de cá ela está agitada, assim, turbulenta. É assim que eu vejo o reino de Deus. A barragem vai estourar a qualquer momento. E um derramar, um jorrar poderoso do Espírito, como uma onda, virá varrendo tudo.
Milhões de pessoas serão cheias do Espírito Santo. Milhões de pessoas estarão dentro desta profecia que o Senhor Deus falou. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e eles profetizarão. Veremos tão grandes milagres e curas como nunca houve na história da igreja. Será sinal para o mundo pecador. Veremos curas das mais extraordinárias, ressurreição de mortos. Porque Jesus não mudou, irmãos. O meu Jesus, ele é o mesmo, não perdeu poder, não perdeu força. E se em alguma situação, em algum estágio, a igreja tem se esfriado e apostatado, Jesus enviará uma onda do Espírito que avivará os seus, transbordará, jorrando como fontes de água viva, porque ele disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, e a Escritura diz assim, e ele diz isso acerca do Espírito Santo. Então você que está me ouvindo, tenha certeza disso. Se você está vivendo uma vida verdadeira com Deus, você não está com pecado escondido, você não está com o coração dividido entre a igreja e o mundo, você está vivendo para Deus, pode se incluir aqui, meu irmão, minha irmã, porque vai chegar a você. A barragem está cheia, a barragem está pronta para explodir a qualquer momento. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, o arrebatamento, ele derramará o Espírito sobre muitos lugares, muitos batismos com o Espírito Santo, de crianças a pessoas mais velhas, muita distribuição de dons espirituais, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, dom da fé, dom de discernir espíritos, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento, dom de operação de maravilhas. Isso é para a igreja, é promessa para a igreja, é bíblico, é para você. Ponha isso dentro da sua cabeça, é Deus que falou, ponto. Simples assim, se Deus falou, está falado, é para mim, é para você. E eu tive um sonho tremendo, há pouco tempo atrás, eu estava dormindo, e eu sonhei que eu estava num ginásio, pregando num ginásio, desculpe, e eu estava lá na quadra, bem no meio da quadra pregando, aquele ginásio lotado de pessoas. E havia um derramar tão grande do Espírito enquanto eu pregava eloquentemente aquelas pessoas, e no sonho eu me via pregando sobre a volta de Jesus. O poder, a unção era tão grande que aquelas pessoas eram sacudidas nas arquibancadas, como a igreja em Atos, capítulo 2. E de repente eu solto uma rajada de línguas, pregando aquela palavra, naquela unção, aquele ginásio tomado pelo poder e a glória de Deus. A rajada de línguas que eu solto foi real, porque eu solto dormindo e eu me acordei. Meu filho estava dormindo comigo e ele se acordou também, porque eu soltei aquela rajada de língua estranha e acordei. Isso será o grande derramar do Espírito. Milagres, 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 curas. Pessoas trazidas em maca voltarão para casa caminhando. Paralíticos, vários de cadeiras, se levantarão e andarão. E eu quero dizer para você que Deus usará a igreja, Deus usará os pequenos. Não é os astros do mundo gospel, não. Não é aqueles que estão hoje preocupados com dinheiro, com fama. É a igreja, é o remanescente. Pessoas simples levantarão as mãos e orarão, e ondas do Espírito trarão cura, libertação e salvação em grande quantidade. Cegos, surdos, mudos serão curados instantaneamente. Milagres dos mais extraordinários. Igrejas serão abaladas e sacudidas pelo derramar do Espírito.
Pessoas em casa receberão batismo orando, algumas até dormindo, como eu já sei que aconteceu, já chegou ao meu conhecimento de pessoas irem no culto, buscar o batismo, não receberem quando chegarem em casa, acordarem falando em línguas estranhas. Então isso tem acontecido aqui, ali, lá, em menor escala, mas haverá uma grande efusão, um grande derramar que tomará conta do mundo. Eu vou encerrar aqui esse vídeo, senão vai ficar muito longo. Eu vou gravar um segundo vídeo ainda falando sobre o grande derramar do Espírito e vou gravar também outro sobre o batismo no Espírito Santo para orientar você a continuar buscando. Esse é o objetivo deste canal, te ensinar a receber o que Deus tem para você. Me ajude, por favor, compartilhe esse conteúdo, compartilhe este canal. Você que está orando por mim, continue orando, e você que tem me ajudado com a sua contribuição, continue, porque veremos coisas grandes da parte de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, falta-nos o tempo, Senhor, para falarmos de tudo que Tu estás prestes a fazer nestes últimos dias na terra. Cremos na promessa da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Eu prego aqui e ensino aqui nestes vídeos com toda segurança, com toda autoridade, porque eu sei a quem eu represento. Eu sei que eu represento Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que não muda, em quem não há mudança e nem sombra de variação, aquele que prometeu derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sobre jovens, sobre velhos, sobre homens, sobre mulheres, e todos profetizarão. Senhor, abençoe agora esta pessoa que ora comigo, toca nesta vida agora, toca nos enfermos, eu oro por cura. Cure esta pessoa agora, tocando no seu corpo físico, do alto da cabeça à planta dos pés. Repreende o mal, a opressão demoníaca, a opressão maligna, as fortes dores de cabeça. Eu repreendo em nome de Jesus o cansaço, o desânimo, a fadiga. Essa pessoa que está desesperada, esta pessoa que está desanimada, receba agora o renovo, o alento, o toque sobrenatural do Espírito de Deus. Pai, abençoa as pessoas que têm ofertado, contribuído com este canal, com meu ministério. Abençoe as pessoas que têm orado por mim, para que eu possa continuar levando a mensagem da Tua palavra. É a minha oração, e desde já, pela fé, porque creio na resposta, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.